o sumo sacerdote. A palavra sumo quer dizer superior, grande, líder. A palavra sacerdote quer dizer aquele que está em pé. Vem do hebraico Cohen, que quer dizer aquele que está em pé. Em Levítico, você está vendo aí na foto? Em Levítico, você está vendo, capítulo 21, versículo 18 ao 20, a roupa do sumo sacerdote. Para quem não sabe, essa roupa, nos dias atuais, ela custaria 500 mil reais. E uma coisa interessante que me chama a atenção nessa roupa do sumo sacerdote é que mesmo ele tendo uma roupa caríssima dessa, ele está com os pés no chão. Ele não poderia usar sandália. Não poderia. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se engrandecesse, para que ele soubesse que ele era uma pessoa como qualquer outra. Ele era um ser humano. Ele não era super-homem. Ele não era menos homem. Ele era um homem que foi escolhido por Deus, separado para a obra e o ministério que Deus tinha com ele aqui na terra. Ele recebia a palavra de Deus, intercedia pelo povo diante de Deus, mas ele era humano. Então ele tinha que andar com os pés descalços. Muitas pessoas hoje, quando recebem alguma função ministerial, já quer andar de salto alto, porque pensam que são maiores, são superiores aos outros. Não são. Tá vendo? O sumo sacerdote, ele está também com um aparelho chamado incensário nas mãos. Né? Na sua roupa tem as pedras, e tem duas pedras chamado Urim e Tumim, que eu vou falar mais tarde sobre elas. Né? E as campainhas ali em sua roupa, a mitra em sua cabeça. Então, esse estudo é para você. Um estudo que nós estamos trazendo, e você vai ler Levítico 21, 18 ao 20, que você vai ver os defeitos que o sumo sacerdote não poderia ter. Tá certo? Urim e Tumim. É só você abrir em Levítico, capítulo 8, versículo 8, fala sobre Urim e Tumim. Urim e Tumim quer dizer luzes, e Tumim quer dizer perfeição. Tá? Tá bom? Urim, luzes, e Tumim, perfeição. Então, aí vocês estão vendo em Levítico capítulo 21, versículo 18 ao 20, os defeitos físicos que aquele sumo sacerdote, que vocês viram na foto anterior, não poderia ter. Não poderia ser cego, coxo, nariz chato, membros comprido, pé quebrado, mão quebrada, corcunda, né? São defeitos físicos que ele não poderia ter, entendeu? Como ele ser anão, belida no olho, sarna e pinges, né? Então, ele não poderia ter esses defeitos físicos, né? Ele não poderia ter esses defeitos físicos, como quebradura, pecados da língua, não podia ter os cabelos despenteados, Levítico 21 e 10. Isto era no Velho Testamento. Hoje não é defeito físico, hoje são defeitos de caráter, defeitos, né, de caráter. Né? Por exemplo, voltando na primeira imagem, do 1, o 2, quando a gente vê assim, quando você lê aí no 3, nariz chato, né? É nariz chato mesmo. Agora, em 1 Pedro 4,15 diz assim, para que as pessoas não se intrometam na vida dos outros, ou seja, não coloque o nariz onde não é chamado. Então, os defeitos hoje não são defeitos físicos, são defeitos espirituais, ou defeitos morais, defeitos de caráter. Passando para outra imagem, do sumo sacerdote, todinho de branco,
Aí você vê essa foto, ele todinho de branco, né? Ele totalmente de branco, né? Ele tinha que tirar a cinza do altar do holocausto. E ele não poderia deixar que essa roupa, que essa cinza sujasse a roupa dele. Isso fala de nós. Nós temos que mexer com o pecador, trabalhar com o pecador, né? Trabalhar, tirar o carrapicho do pecador, tirar o vício, né? Ajudá-lo, entendeu? A se libertar, mas não deixar se envolver ou deixar sujar as nossas vestes que foram alvejadas, que foram limpas pelo sangue do Cordeiro. Então, nós temos que manter as nossas vestes brancas, intactas, mesmo mexendo no mundo de pecado em que nós estamos envolvidos, nós temos que manter puros diante de Deus. Olha, o tabernáculo, quando fala do tabernáculo, a gente está falando também do templo de Salomão, do templo de Zorobabel. Só que o tabernáculo era um templo feito de peles de animais, né? Mas o modelo, o esquema era o mesmo. Tinha o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a entrada do pátio fala da entrada para a salvação, que é o caminho. No pátio tinha o altar do holocausto, que representa o Calvário, que Jesus foi crucificado, porque no altar do holocausto era morto o Cordeiro. Então fala do homem se encontrando com Cristo no Calvário, acreditando que Jesus levou os nossos pecados e pagou pelos nossos pecados com a sua própria vida, lá no Calvário. Aí nesse pátio tem a bacia de bronze, que está em Êxodo 38, versículo 8, que foi feito com os espelhos das mulheres, né? E essa bacia representa o batismo nas águas. O batismo nas águas. Quando o sumo sacerdote ia ser consagrado a sumo sacerdote, ou sacerdote, ele tinha que entrar nessa bacia. Ele mergulhava uma vez só, porque a Bíblia diz um só Senhor, um só batismo, uma só fé, representando o batismo. Fala de limpeza, fala de arrependimento, fala de justificação, fala de santificação, né? A bacia. Isso estava no pátio. Agora, no lugar santo, quando você saía do pátio e entrava no lugar santo, fala da entrada para o ministério, que é a verdade, onde tem a mesa com 12 pães, onde tem o candelabro, ou o catiçal, ou o candeeiro, com 7 pontas, e tem o altar do incenso. Depois tem a terceira entrada, a entrada do Santo dos Santos, que fala da entrada para as grandes revelações de Deus da vida, onde tinha a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da fortaleza, né? E se você ler em Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 7, você vai ver que dentro dessa arca tinha as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná, tá certo? Isso tudo está falando o pátio, o lugar santo e o santo do santo. O pátio, caminho. Lugar santo, verdade. Santo do santo, a vida. Muito bem. Então, você está vendo aqui o altar do holocausto. A palavra holo quer dizer todo, causto quer dizer todo sacrifício. Você está vendo que o altar do holocausto, ele não tem degraus. Ele tinha rampa. Porque em Êxodo capítulo 20, versículo 26, diz assim, nem subirás por degraus ao meu altar. Por quê? Porque o sacerdote, o levita, usava uma roupa como se fosse uma saia de mulher. Então, se ele subisse por degraus, as pessoas que estavam embaixo, ele ia ver as partes íntimas dele. Isso fala de conduta, de caráter, de comportamento. Como o homem de Deus deve se proceder dentro da sociedade, na sua casa, na sua família, na igreja.
né? E o altar do holocausto tipifica o Calvário. O Calvário. Aqui o homem entra e tem o encontro com Deus, tá? Aqui é o pátio, que a gente chama de caminho. E lá na frente tem a bacia. Levítico 6:13 também diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, o fogo nesse altar, que você está vendo aí, com 4 rampas, não podia se apagar, não podia deixar ele apagar. Porque esse fogo aceso representava o seguinte: Israel estava dizendo assim: Senhor Deus, nós precisamos do Senhor 24 horas em nossa vida. Nós precisamos. Se deixasse apagar, Israel estaria dizendo uma mensagem para Deus assim: nós não precisamos do Senhor nesse momento. Então o fogo tinha que ficar aceso 24 horas, dizendo: nós precisamos do Senhor 24 horas, sem parar, né, em nossas vidas, né? Outra coisa também, os rabinos dizem que quando chovia, o fogo não apagava. E quando ventava, a fumaça que subia daqui não se espalhava. Entenda bem, então quando chovia aqui em cima do altar, o fogo não apagava. E quando subia a fumaça daqui, do sacrifício, um vento de 180 quilômetros, a fumaça não se espalhava, ela subia até o trono da graça. Outra coisa também, aqui é uma caixa de bronze. E dentro é uma caixa de madeira de acácia. Olha, com fogo aqui, 24 horas, era para o bronze derreter e para a caixa de madeira de acácia queimar. Mas não derretia e a madeira de acácia lá dentro da caixa não se queimava. Isso é milagre de Deus. Aqui está essa bacia, ou a pia de bronze. Êxodo 38, versículo 8, foi feito com os espelhos das mulheres. O altar que nós vimos lá atrás tinha comprimento, tinha medida. Comprimento, largura e altura. A pia não tem comprimento, não tem altura e nem largura, porque ela representa a palavra de Deus. Em João 3:34 diz assim: eu não dou o meu espírito por medida. Tá? Em Êxodo 30, versículos 17 e 21, todo dia o sacerdote, para entrar no lugar santo, para ministrar, ele tinha que lavar as mãos e os pés. Lavar as mãos e os pés, para que não morresse diante de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, diz assim: examinai a si mesmo. Paulo tira essa palavra examinai daqui da pia, que cada um tinha que examinar a sujeira que estava no seu rosto, examinando aqui, porque dentro dessa pia, no fundo dela, tinha um espelho, e a pessoa via os seus próprios defeitos. Então essa pia representa a palavra arrependimento, representa santificação, justificação e regeneração, tá? Essa pia. Então eu disse que essa pia não tem medida. Ela foi o último objeto a ser construído. O último objeto a ser construído do tabernáculo foi a pia, que as mulheres trouxeram os seus espelhos porque faltou material. Tá certo? Então, aqui está a mesa, gente. Olha a mesa. Ela tem 5 pavimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque fala dos 5 ministérios. Efésios 4 e 11. Tem comida para o apóstolo, tem comida para o profeta, tem comida para o evangelista, tem comida para o pastor e tem comida para o mestre. Então, nessa mesa era colocado 12 pães, que representava as 12 tribos de Israel. Esses pães eram trocados de 8 em 8 dias. De 8 em 8 dias. E os rabinos dizem, os rabinos que falam, que esses pães, eles não se estragavam. Esses pães, eles não se estragavam. Quando é trocado 8 dias depois,
no deserto com calor de 50 graus, à noite dá 0 graus, esses pães eram para estar mofado, estragado ou duro. Não, quando eram trocados, eles estavam macios, como se tivessem feitos na hora. E o sacerdote tinha que comer esses pães com ervas amargas, de 8 em 8 dias. Isso fala do quê? Que a palavra de Deus é doce, o evangelho de Deus é maravilhoso, é gostoso, é doce demais, é saboroso, mas a nossa carne é amarga. O nosso eu, o nosso orgulho rejeita obedecer à palavra de Deus. Então, mistura-se uma coisa saborosa e vai tentando matar o nosso ego, o nosso eu, entendeu? Que é amargo, né? E muitas vezes também essas ervas amargas representam as lutas da vida, né? Nós temos a palavra de Deus, que é maravilhosa, saborosa, mas temos as lutas, que são as ervas amargas, os dias a dias, problemas financeiros, enfermidades, né? Calúnias, são tantas ervas amargas, né? Tem crente que come pão com ervas amargas todo dia, outros comem de mês em mês, outros comem de ano em ano, mas todo sacerdote é obrigado a comer pão com ervas amargas, né? Essa aqui é uma mesa feita de madeira de acácia, madeira nobre, né? Revestida totalmente em ouro. E também os talheres. Os talheres, gente, o sacerdote só podia comer nesses talheres. O sacerdote só podia comer nesses talheres, não podia comer em outros talheres. Tinha que comer só nesse. Sabe por que nós temos crente intoxicado espiritualmente? Porque estão comendo em talheres diferentes. Está comendo, vai numa profeta tal, vai no profeta tal, vai. Eu acredito em profecia, eu acredito em profeta, mas nós temos muita falsidade entre nós. Muita falsidade. Muitos falsos profetas. E aí nós comemos comida estragada, em talheres estragados. Então, se você está na sua igreja, está louvando a Deus, tem uma comida sadia, fique nessa igreja, coma nesse talher, coma só nesse talher, tá bom? Bem, você está vendo aí o catiçal, ele tem 4 nomes: catiçal, candeeiro ou candelabro. No hebraico é chamado de menorá. Você está vendo o versículo aí? Você está vendo o versículo, Êxodo 25, 31 a 40. Esse aqui, bem no pé do catiçal, né, levantava a parte de cima e era um depósito de óleo. Então colocava-se 250 ml de óleo, né, e subia para cada pavio aqui, cada pavio, tá? Era eles que iluminava o lugar santo. Interessante que o catiçal também não tem medida, porque aqui fala da estatura de um varão perfeito. A parte central é Jesus e as 3, né, os 3 galhos somos nós que estamos, né, na própria cruz, né, que estamos ligados em Cristo. Nós somos os ramos que estamos ligados em Cristo. Ele é a parte central. Também esse pavio do meio central, além de representar Cristo, fala de pessoas que estão na posição, fala de pessoas que estão centralizadas em Cristo Jesus. Este é o catiçal do lugar santo, tá? No tabernáculo de Moisés só tinha um, mas no templo de Salomão mandou fazer 10 catiçais desse, 10 catiçais, como a mesa, aquela mesa que eu mostrei naquela imagem. No tabernáculo de Moisés era apenas uma mesa, mas Salomão, no templo dele, mandou fazer 10 mesas, e cada mesa com 12 pães, que daria 120 pães, tá certo? Bom, aí agora nós temos o altar do incenso. Então nós temos 2 altares. O altar do holocausto, lá no pátio, que lá
sacrificava os animais. Os animais. Aqui, este altar não sacrifica animal nenhum. É o altar onde está o incenso. O incenso na Bíblia fala de oração. Fala de oração. O Salmo 141, verso 1 e 2, Davi disse, suba a minha oração como incenso. Apocalipse 5 e 8 fala o seguinte, que as nossas orações estão diante de Deus em salvos de ouro. Esse incenso era composto por esses ingredientes, que está em Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Era composto de estoraque, onixa ou orica, frankincenso e gálbano, e misturado com sal. Esses ingredientes separados fedia, mas moído junto, todo junto, cheirava. Então, nós, sem a palavra de Deus, sem Jesus e sem o Espírito Santo, nós fedemos. Mas nós, misturado com a palavra de Deus, envolvido com o Espírito Santo, com Cristo em nossa vida, nós somos o bom cheiro de Cristo nessa terra. Tá? Então, esse incenso, o sacerdote usava no dia em que o sumo sacerdote ia entrar no Santo do Santo. O que ele fazia? O sacerdote entrava antes, uma meia hora antes, e pegava esse incenso, tacava fogo e enchia de fumaça. Enchia de fumaça o local que representava as orações que subiam até Deus. Esse incenso era tão cheiroso que em Êxodo 30 e 34 tinha uma ordem, não podia ser feito para cheirar. Ou seja, aí alguém vai dizer, mas o sacerdote ele tem nariz, ele iria sentir o perfume. Ele podia sentir o perfume, mas ele não podia usar para benefício próprio. Ele não podia passar na roupa dele, hoje eu vou passar esse incenso na minha roupa, porque eu vou sair com a minha esposa. Né? Um exemplo, vou sair com a minha esposa. Não, ele não podia usar esse incenso para benefício próprio. Né? Tem muitas pessoas usando os dons de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus conferiu para ser usado no reino, para ganhar almas, para a edificação da igreja, em benefício próprio. Estão se enriquecendo, entendeu? Estão cheirando dinheiro, porque estão usando em benefício próprio. Tá certo? Aqui nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Está em Êxodo capítulo 25, versículo 1 ao 16. E Jeremias 3, 16, a parte B, é a última vez que é citada no Velho Testamento, sabia? A última vez que a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca da Fortaleza, a Arca do Senhor, a Arca da Fortaleza do Senhor, são vários nomes. A última vez que é citada no Velho Testamento está em Jeremias 3, 16, a parte B. Porque quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, no ano 560 a.C., e arrasa com a cidade, essa arca desaparece. Alguém chega a dizer que Jeremias teria escondido essa arca. Né? Teria escondido. Essa arca, ela só aparece em Apocalipse 19, versículo 11, quando João está na ilha de Pátimos. Quando João está na ilha de Pátimos, ele vê essa arca no céu. Ele vê essa arca no céu. Então, alguém pergunta para mim, mas, irmão Mauro, então, quando Zorobabel e Ageu construíram o segundo templo, essa arca estava presente? Eu falei, não, essa arca não estava presente mais. Não existia a arca no segundo templo. Sabia disso? Não. Não existia essa arca no segundo templo. Não tinha não, senhores. O que eles fizeram? Eles colocaram uma pedra. O Salmo 118, verso 22, diz assim, a pedra que os pedreiros rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, a principal pedra de esquina. Se você ler em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto,
capítulo 10, versículo 4, marca bem, 1 Coríntios 10 e 4, diz que uma pedra seguia Israel. E você sabia que quando Israel saiu do Egito, eles entraram no deserto? Essa pedra não foi lá no Egito, ela estava no deserto esperando eles. O povo de Israel andava e essa pedra seguia eles. Aí eles estavam com sede e Deus falava para Moisés, fala com essa pedra. E ela jorrava água. Estava passando sede, toque, Moisés, nessa pedra. E ele tocava com a vara e saía água. Essa pedra seguiu eles, né? Essa pedra seguiu eles por mais, né? Por 40 anos. E quando eles entraram na terra de Canaã com Josué, atravessaram o Jordão, essa pedra foi atrás. Essa pedra foi atrás. Mas construíram o templo de Salomão e não olharam para a pedra. Não olharam para a pedra. Não viram a pedra. Rejeitaram, porque era uma pedra muito feia. Aí o templo de Salomão durou 400 anos, como o tabernáculo de Moisés também durou 400 anos. Quando Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, e aí de 70 anos depois, quando eles vêm e reconstroem o templo, através do profeta Ageu, do governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, quando eles constroem o segundo templo, a arca não está presente. O que eles fazem? Eles pegam aquela pedra, né, que o salmista Davi, Salmo 118, verso 22, tinham rejeitado, e colocaram no lugar santo. Quando fizeram isso, Deus tomou a boca do profeta Ageu e disse, minha é a prata e meu é o ouro. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Tá certo? A Arca da Aliança. A Arca do Concerto. A Arca da Aliança. Continuando o assunto, olha, eu quero deixar aqui uma pergunta para quem está assistindo essa palestra, esse vídeo. Em 1 Samuel, ou seja, em 1º livro dos Reis, capítulo 8, verso 9, 1º livro dos Reis, capítulo 8, verso 9, e 2 Crônicas 5 e 10, esses dois versículos, diz o seguinte, que somente havia dentro da arca as duas tábuas da lei. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 9, e 2 Crônicas 5 e 10. Ora, quando você lê Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 7, diz que dentro da arca tinha as duas tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e o pote de maná. Mas em 1 livro dos Reis, capítulo 8, verso 9, e 2 Crônicas 5 e 10, diz que dentro da arca, já no tempo de Salomão, já não tinha mais a vara de Arão, que floresceu, e nem o pote de maná. Tinha somente as duas tábuas da lei. Ou seja, alguém mexeu dentro da arca. Então a gente supõe que quando a arca veio dos filisteus, quando a arca veio lá dos filisteus e chegou na cidade de Bet-Semes, e a cidade de Bet-Semes, para quem não sabe, era uma cidade sacerdotal. Era uma cidade sacerdotal. E eles abriram essa tampa de cima, que você está vendo aí no desenho, chamada tampa do propiciatório. Abriram essa tampa e morreram mais de 50 mil pessoas. Então, no momento que eles abriram essa tampa, eles mexeram no pote de maná e mexeram na vara de Arão, deixando as duas tábuas da lei. Só pode ser, porque é a única vez de Gênesis a Apocalipse que nós vemos que alguém abriu a tampa do propiciatório, que não podia ser aberta. Não podia ser aberta. Né? Porque some. Em 1º livro dos Reis 8 e 9, 2 Crônicas 5 e 10, só tem as duas tábuas da lei. O pote de maná sumiu e a vara de Arão, que floresceu, tinha sumido também. Não estava presente dentro da arca. Então alguém mexeu na arca. Alguém
mexeu na arca. Mexeram no maná, que representa o pão, a palavra de Deus. Mexeram na vara de Arão, que floresceu, que representa o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo só vem através da palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem fruto do Espírito Santo. Tá certo? Então, eu quero falar do Urim e Tumim, Levítico 8:8. Urim e Tumim. A palavra Urim quer dizer luzes, Tumim quer dizer perfeição. Eram duas pedras pretas que quando o sacerdote, alguém ia consultar o sacerdote, principalmente o rei, se ele deveria ir para a guerra naquele momento ou não, o sacerdote dava as costas para o rei, tirava as duas pedras pretas, uma em cada mão, e se o tumim acendesse, acendia a luz verde. Verde. Se o urim ele não acendesse, ia acender a pedra do tumim. Essa pedra chamada tumim poderia dar a luz amarela ou vermelha. Então, verde é urim. Deus está dizendo sim para o rei. Pode ir para a guerra, que eu estou contigo, que eu vou te dar vitória. Se o urim ele não acendesse, o tumim poderia dar amarelo. Deus estaria dizendo, espere, aguarde, rei. Não é o momento de ir para a guerra. Se o tumim ficasse vermelho, Deus está dizendo não para o rei. Não vá para a guerra, porque eu não estou contigo e você vai perder essa guerra. Não vá. O semáforo que nós temos no mundo hoje, o semáforo de trânsito, foi tirado da ideia do urim e o tumim. Tá certo?